Em 1996, aqui em terras mineiras, Samuel Rosa cantava "Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?". Muita gente sonhou, muitos meninos, muitos homens e muitas mulheres e meninas também. Eu sonhei, confesso, na infância e na adolescência. Mas a vida logo me mostrou que esse sonho era distante demais para mim. Por quê? Simplesmente por eu ser mulher. Eu acabei me encontrando em outra profissão, a de jornalista, e durante anos trabalhei cobrindo o futebol. Hoje, a convite do YouTube, estou aqui para falar de diversidade e equidade no projeto Play de Verdade. Eu sou Maíra Lemos e escolhi contar para vocês uma história que é reflexo da desigualdade de gêneros do nosso país. A história do futebol feminino. As mulheres jogam futebol no Brasil há muito tempo. Estudos demonstram que a prática ocorria nas praias do Rio de Janeiro em 1930 e 1940. Mas, infelizmente, o futebol feminino foi e ainda é depreciado por parte da sociedade. Desde o início, já havia o discurso que existe até hoje, de que o futebol masculinizava as mulheres. Até a medicina era contra a prática de esportes de contato para as mulheres, alegando preocupações científicas e higiênicas. O futebol, gente, era visto como prejudicial à beleza, às formas femininas e até à maternidade. Agora, pasmem, o futebol feminino chegou até a ser proibido por lei no Brasil, assim como outros esportes. Que ódio! Brincadeira não, viu? Eu tô falando sério, gente. Olha só isso aqui. Em 1941, o presidente Getúlio Vargas fez o Decreto-Lei 3.199, ou seja, um decreto com poder de lei, afinal era uma ditadura, publicado pelo CND, Conselho Nacional de Desportos, que dizia o seguinte: Artigo 54. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Olha só essas manchetes de jornais da época. Pé de mulher não foi feito para meter em chuteiras. Impedido pela polícia, o futebol feminino. O guarda prendeu as jogadoras e o seu treinador. Uma conseguiu escapar e trancar-se em casa. Essa última manchete aí foi daqui de Belo Horizonte, viu? A tradicional família mineira nunca decepciona, né? Em 1965, a lei da proibição sofreu uma adaptação para a realidade da época, outra ditadura militar. Mas, na verdade, não mudou muita coisa, não. Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza: futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e beisebol. Ou seja, as mulheres deste país foram proibidas de jogar por 38 anos. Que tristeza, Brasil! Só em 1979 essa lei foi revogada. Claro que muitas continuaram a jogar, até como forma de resistência mesmo, maravilhosas. Vamos aplaudir, me ajuda aí, gente. Muito bom. Mas com as federações impedidas de regulamentar a prática oficialmente, o estrago foi enorme e repercute até hoje. Não só por causa das proibições, mas também pelos preconceitos que atrasaram e muito o desenvolvimento do esporte feminino no país. Por isso, se você ouvir alguém dizendo que futebol é coisa para homem, você pode dizer para essa pessoa que ela está vivendo na década de 60, aproveita e compartilha esse vídeo para ela aprender um pouquinho. Mas então, quando o futebol feminino foi liberado, tudo mudou, né? Não, infelizmente. Mesmo depois da liberação, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, não apoiou o futebol feminino e, a princípio, vetou a participação dos campeonatos femininos em estádios oficiais. Por quê, meu Deus? Por quê? Mais prejuízo para a difusão e profissionalização da modalidade no país, que ganhou uma liga oficial apenas em 1981. Aliás, vamos falar então de profissionalização? Porque muita gente deve estar aqui assistindo esse vídeo e pensando: Maíra, as coisas já melhoraram. Desde 2016 começou a valer aquela lei que obriga os clubes da Série A do futebol brasileiro a terem ou se associarem a uma equipe feminina. Ok, beleza, essa lei contribuiu sim para o crescimento da modalidade, mas
a lei ainda não garante a profissionalização. A maioria das jogadoras, gente, não possui carteira assinada. Olha só que número chocante. Dos 52 times que disputaram o Brasileiro Feminino de 2019, menos de 10% assinavam a carteira das atletas. Elas recebem apenas uma ajuda de custo ou benefícios para jogarem. E precisam fazer jornada dupla, isso mesmo, exercerem outras profissões para se sustentarem. Já imaginou os jogadores homens do seu time do coração trabalhando depois dos treinos? Você ia gostar disso? Ia. Bom, vamos lá. E tem mais, viu? Muitas jogadoras não têm nem registro profissional. Gente, presta atenção. Sem registro, a jogadora não tem acesso aos direitos trabalhistas. Ou seja, se ela sofre uma contusão, não consegue nem recorrer aos benefícios do INSS. Se isso não é jogar por amor, o que mais pode ser? Para piorar, as dependências dos clubes profissionais não são seguras para as mulheres que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2017, o All Sport perguntou se elas já foram assediadas por algum profissional de futebol e mais de 25% das entrevistadas responderam que sim. Vale destacar que quase metade das atletas se recusaram a responder a pergunta, ou seja, esse percentual pode ser ainda maior. Além disso, quase 70% das atletas disseram que sofrem com comentários preconceituosos feitos até por pessoas que frequentam a casa delas. Quase 40% já sofreram preconceitos de familiares ou amigos. E mais de 70% escutam xingamentos do público nos estádios de termos homofóbicos, misóginos e racistas. É difícil demais, gente. Outra coisa que contribuiu muito com o atraso da modalidade é o fato de as jogadoras terem sido tratadas como objetos sexuais para entretenimento dos homens. Em 1959, por exemplo, foram disputadas 2 partidas beneficentes de futebol feminino, uma no Maracanã e a outra no Pacaembu. E olha só, os jogos não contaram com atletas não, mas sim com vedetes, nome dado às artistas de teatro. Já em 2001, a Federação Paulista de Futebol fez uma peneira para dividir as jogadoras entre as equipes que iriam participar do Campeonato Paulista. Dentre os critérios para a seleção das atletas estava a beleza. Alguns anos antes, a revista Placar também exemplificava isso. Agora vamos falar então do futebol feminino no mundo. Um estudo envolvendo 3.600 atletas de países da Europa, África, Ásia e as Américas traçou o cenário mundial das atletas. E ele é deprimente. Gente, a pesquisa divulgada em 2018 pelo Sindicato Internacional dos Jogadores de Futebol, em parceria com a Universidade de Manchester, na Inglaterra, aponta que quase metade das jogadoras do mundo não recebe salário para atuar e não possui vínculo formal com seus clubes. Calma, não acabou não! Cerca de 30% delas fazem jornada dupla de trabalho porque não conseguem viver apenas da verba dos gramados. Além disso, quando defendem as suas seleções, 35% não são remuneradas. Se isso não é amor à camisa, meu pessoal, o que mais pode ser? Gente, eu me lembro que na Olimpíada de 2016, quando eu fui repórter da Globo responsável por cobrir a seleção feminina brasileira de futebol, existia uma discrepância grande nas condições físicas das atletas do nosso time. Algumas jogavam no exterior, né? Tinham toda uma estrutura profissional e outras nunca tinham feito nem musculação na vida. E aí a delegação chegava com esse desafio enorme de tentar igualar o nível técnico e tático do time a 30 dias do início da competição. Loucura, né? Bom, apesar dos pesares, a nossa seleção ficou em 4º lugar naquele ano e o melhor, lotou os estádios pelo Brasil afora. Foi lindo ver de perto todo esse apoio que provou que existe sim público para a modalidade. Cobrir essa Olimpíada me encheu de orgulho e de raiva. Tava assim de torcedores, homens e mulheres querendo comprar a camisa da Marta. Só que aí eles chegavam na loja e nada. Não tinha, não encontravam. Decepção total. Sabe por quê? A CBF simplesmente optou por não
colocar à venda, durante os Jogos Olímpicos do Brasil, a camisa da seleção brasileira feminina de futebol, cuja capitã tinha sido eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo. A CBF não quis. Inacreditável. Dizem que não acreditavam no sucesso das meninas. Aí fica difícil demais, Brasil. Nossa Senhora. Aqui vale um parênteses, tá? Para a criatividade do povo brasileiro. Teve gente que customizou a camisa masculina, né? Escrevendo o nome da Marta em cima do Neymar. E teve gente que escreveu na pele mesmo o amor pela craque da nossa seleção. Bom, só na Copa do Mundo de 2019 a CBF lançou um modelo de design exclusivo para o time feminino, que também era difícil de achar para comprar, infelizmente. Mas até então o que se fazia era aproveitar os designs antigos, né, do time masculino, que muitas vezes resultava naquelas modelagens completamente desproporcionais. Um detalhe do uniforme da Copa de 2019. No interior da camisa estava escrito Mulheres Guerreiras do Brasil. O que só reforça que o lugar do futebol feminino por aqui é periférico mesmo, né? É como viver uma guerra. Aí deve ter alguém pensando agora. Maíra, mas futebol feminino não dá audiência. Claro que dá, mas para dar audiência, ele precisa ser transmitido. Acontece que das 8 edições de Copa do Mundo de futebol feminino, apenas uma foi transmitida aqui no Brasil, a de 2019. E olha só, no jogo contra a França, a TV Globo alcançou 32 pontos de audiência em São Paulo e 30 no Rio de Janeiro. E o que isso significa? A maior audiência do Brasil dentre todos os jogos de futebol masculinos e femininos do torneio. Toma. Ou seja, se investir, se der visibilidade, tem retorno sim. É só querer, né, gente? Só para vocês terem noção da discrepância da mídia, uma pesquisa de 2011, publicada na revista EF Deportes, revelou que 97,3% das reportagens esportivas publicadas no Brasil foram dedicadas ao gênero masculino e apenas 2,7% para o feminino. Agora vamos falar de dinheiro? Erva, cascalho, capim, tostão, tesouro, chame do que quiser. A média das folhas salariais dos clubes que disputaram a Série A do futebol masculino e feminino no Brasil é 100 vezes maior para os homens do que para as mulheres. Pegando como exemplo os grandes clubes de São Paulo, tá? Segundo o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do município de São Paulo, o gasto com o futebol masculino é de cerca de 10 milhões de reais. No feminino, chega a apenas 100 mil reais. O Corinthians, que é um dos que mais dedicam ao feminino, em 2019 teve folha de pagamento em torno de 170 mil reais para o mês, né, das mulheres. Já a folha dos jogadores do time masculino chegou a 10 milhões de reais. Mas olha, isso não é só aqui no Brasil não, viu? Na França, onde as mulheres costumam encontrar melhores condições de trabalho no futebol, o contraste é gigante. O Lyon, por exemplo, considerado recentemente uma das maiores potências do futebol feminino, gasta cerca de 285 milhões de euros anuais para manter o time masculino e 3,5 milhões de euros para manter o feminino. E os atletas mais bem pagos do futebol, hein? Bom, no masculino, segundo a revista Forbes de 2019, é Lionel Messi, que fatura 127 milhões de dólares por ano, isso somando salário, premiações, patrocínios. Já no feminino, a atleta com maior renda foi a norueguesa Ada Hegerberg, jogadora do Lyon, que recebeu 452 mil dólares no mesmo ano. Olha só que distância, gente. O valor dela é cerca de 282 vezes menor do que o dele. A atleta eleita a melhor do mundo naquele ano, em protesto contra essa desigualdade absurda de gênero da modalidade, optou por não participar da Copa da França. Olha só que coragem! Só para vocês terem uma ideia da importância e da grandeza dessa atitude da Ada, em 1978, o gigante Johan Cruyff, na época o maior jogador do mundo, se recusou a disputar a Copa do Mundo da Argentina, porque o país era governado por uma ditadura militar.
Bom, mas essa não foi a única mobilização de atletas do futebol feminino, não. Manifestações individuais e coletivas pela igualdade de gênero estão cada vez mais presentes, assim como manifestações políticas. Na última Copa, atletas da seleção norte-americana criticaram o então presidente Donald Trump, capitaneadas pela craque Megan Rapinoe, que afirmou que Trump, conhecido por sua misoginia, homofobia e intimidações, deveria ser melhor para todo mundo e que ele era um nacionalista branco. A fala repercutiu no mundo todo e provou que o futebol feminino pode sim ser palco de lutas e lugar de difusão de ideias. Mas apesar disso tudo que eu falei, nós temos exemplos positivos, sim. Ufa! Até que enfim, né? Principalmente em países da Europa, na China, nos Estados Unidos, existe investimento em infraestrutura, na preparação de atletas, com bolsas de estudos e outros benefícios para a saúde e para o bem-estar. Peraí, beber água que a história é longa, né? Bom, nos Estados Unidos, o programa de bolsas universitárias é um sucesso. As praticantes encontram nas universidades uma estrutura do nível dos clubes masculinos das maiores ligas. A Aline, goleira da seleção, fala um pouquinho disso pra gente. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, cursar uma ótima faculdade com uma bolsa 100%. Eu recebi a moradia nos dormitórios da faculdade, que também são coisas de primeiro mundo, a estrutura de academia, os campos de treinamento, as salas de fisioterapia, tudo tão organizado e uma estrutura tão boa que com um pouco de disciplina tudo é possível. Esse é um modelo que não para de crescer. Segundo dados da Federação de Escolas dos Estados Unidos, em 1980, havia 40 mil garotas registradas jogando futebol em escolas de ensino médio. Em 2015, eram 375 mil. E isso significa que 20% de todas as meninas do ensino médio que praticam esporte optaram por jogar futebol. Eu acho que o maior incentivo que as mulheres tiveram para praticar, não só as mulheres, as meninas tiveram para praticar o esporte desde cedo nos Estados Unidos, veio em 72. Foi passada uma lei de direitos civis dizendo que era proibida a discriminação baseada em gênero nas escolas. Por exemplo, se a Universidade X garante um número de 30 bolsas para atletas homens, a mesma universidade tem que garantir o mesmo número de bolsas para as atletas mulheres. Agora vem cá e me fala se os Estados Unidos não são o país do futebol. A seleção nacional ganhou 4 Copas do Mundo de futebol feminino, 4 medalhas de ouro olímpicas, 7 Copas Ouro feminina e 10 Algarve Cups. Um estudo divulgado pela FIFA em 2019 mostrou que nos Estados Unidos existem 9 milhões e meio de meninas e mulheres jogando futebol, enquanto o resto do mundo são 13 milhões e 300 mil praticantes. Ou seja, gente, os Estados Unidos representam 71% de todas as mulheres que jogam futebol no planeta. E o futuro por lá é fértil, porque existe 1,5 milhão de meninas menores de 18 anos registradas nos clubes. É disso que eu tô falando, Brasil! Quando você tem tanta gente praticando esporte, é muito mais fácil de você encontrar novos talentos, né? Eu me pergunto quantos talentos no Brasil foram perdidos por conta de falta de oportunidade, por conta de não enxergar um futuro através do esporte e o preconceito, né? Porque no Brasil o futebol é visto como um esporte masculino, ainda existe muito preconceito com o futebol feminino, e nos Estados Unidos eu nunca senti esse preconceito. O futebol feminino sempre foi um esporte para meninas também, e isso tem um peso muito grande, na verdade, na hora da menina escolher o esporte que ela quer praticar. Vale destacar que as diferenças salariais, de cobertura de mídia em relação ao futebol masculino existem sim lá, mas muito menores do que no nosso país. Por tudo isso, podemos afirmar que o futebol feminino profissional está a um abismo de distância do masculino.
Para as mulheres, é muito mais difícil praticar, se profissionalizar e até torcer. É uma corrida com muito mais obstáculos. A cultura do futebol costuma nos repreender, nos excluir quando nos interessamos pelo assunto. Os estádios costumam ser ambientes hostis para as mulheres e o mercado de produtos esportivos é limitado para o público feminino. As lojas oficiais dos grandes clubes são majoritariamente voltadas para o público masculino. Lançamentos de uniformes costumam mostrar mulheres como objetos e não como possíveis praticantes ou consumidoras dos artigos esportivos. Eu não gosto nem de lembrar daquele vergonhoso lançamento da coleção do Atlético em 2016 que trazia instrução de lavagem, give it to your wife, dê para sua mulher, na etiqueta lá na camisa. Enfim, isso, gente, é desigualdade de gêneros. E ela está presente não só no esporte, mas em tudo quanto é setor da nossa sociedade. Em 2021, o Brasil caiu muito no ranking mundial de igualdade de gênero. Desceu 26 posições em relação ao mesmo indicador de 2006, segundo o Fórum Econômico Mundial. O Brasil ocupa agora a posição 93 de 156 nações. Para se ter uma ideia do tamanho do estrago, seriam necessários quase 268 anos para acabar com as diferenças salariais entre homens e mulheres. O futebol feminino é um exemplo, que escancara essas diferenças. Então, gente, cada mulher que pratica, que trabalha ou que simplesmente curte o futebol pode nem se dar conta, mas carrega consigo anos de luta e ecoa gritos para diminuir esse abismo. Por isso, quando você vir uma mulher jogando, uma menina torcendo, não critique, não reprima, não compare, não faça piadinha. Pelo contrário, defenda as mulheres, argumente, explique, informe, compartilhe esse vídeo, conte essa história. Por um mundo melhor e mais justo para todas e todos nós.